Graças a Deus, mais uma vez, é uma satisfação estar reunido aqui com vocês no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa palestra que nós temos aqui no canal. Toda quarta e todo domingo nós estamos aqui trazendo uma porção da palavra de Deus para os nossos corações. Tá bom, meus queridos irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Muito bem. Vamos abrir as escrituras na primeira carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 12, que nós temos um assunto muito importante para nós hoje. Gálatas, capítulo 1, versículo 12, diz assim as escrituras: porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso aqui é Paulo, o primeiro mensageiro, falando. Porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, baseado nessa escritura, o nosso tema hoje é Cristo sendo revelado. É Cristo sendo revelado. Esse é o nosso tema da nossa humilde palestra de hoje. Mas, então, eu tenho aqui, irmão, dois pontos importantes para nós tratarmos com esse tema. É Cristo sendo revelado. Primeiro ponto. Cristo se revela para nós. Isso é muito interessante. Agora, nós precisamos saber como é que Cristo se revela para nós. Isso é um ponto muito importante. Porque, irmão, o que tem de bagunça aqui dentro da mensagem, pastores, pregadores dizendo que Deus fala com ele. Olha, Deus revelou para mim agora numa visão que eu tenho de ungir fulano de tal, que eu tenho de ungir ciclano. Outros não, mas Deus se fez carne e falou comigo no pé da minha cama. E cada um diz, isso é dentro da mensagem, irmão. E eu tô falando aqui entre os pregadores da mensagem, que tá acontecendo essas conversas, essas revelações. Mas hoje vamos aprender como Cristo se revela para nós. Como é que nós recebemos os benefícios da revelação de Cristo? É Cristo sendo revelado. Mas para quem? Para nós. Como Cristo se revela para nós? Como é que nós obtemos os benefícios da revelação de Cristo? E outro ponto aqui, irmão, que é o mais importante e o essencial. Esse Cristo que se revela para nós não é o mesmo Cristo das eras, não, irmão. Não. Porque o Cristo das eras, ele era cordeiro. Mas quando a era termina e o anjo forte de Apocalipse 10 desce, e o irmão Brano diz que aquele anjo forte de Apocalipse 10 é Cristo, e ele vem e brama como leão. Apocalipse capítulo 10. Ele brama como leão. E ele desce com o livro aberto. Durante as eras, o livro estava fechado. E Jesus era cordeiro. Mas quando termina a última era da igreja, que é Laodiceia, Apocalipse 13:14, a última dispensação, porque são 7 dispensações: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. São 7 dispensações, 7 eras. Deus passou 2000 anos tratando com o povo com 7 eras. A última é Laodiceia. Deus usou 7 mensageiros: Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Marlon Branham. Durante 2000 anos. Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 3. Quando chegou em 1963, no dia 28 de fevereiro, Laodiceia termina. E o cordeiro se transforma. Deus em mofe. Deixa de ser cordeiro e quando desce como leão. E o livro que era fechado durante as eras, agora ele desce com o livro aberto. Então, é esse Cristo
que desce como leão. Ele desce como leão, como rei para sua esposa, porque há o casamento, e juiz para aqueles que rejeitam a sua mensagem. É ele que revela. Porque o Cristo das eras acabou-se. Porque as eras acabou-se. Aqui na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 202, essa mensagem o profeta pregou no dia 18 de abril de 1965. Ele diz que Cristo é os selos. É esse Cristo hoje que está nos dando revelação, irmão. Não o Cristo das eras, porque o Cristo das eras já acabou, já passou, as eras já terminou. Laodiceia terminou. Apocalipse 3 está cumprido. Romanos capítulo 11, verso 25 se cumpriu. A plenitude do gentil já chegou ao fim, já terminou. Então, é esse Cristo que nos revela. Agora, vamos para aqui e para ver como é que Cristo se revela para nós. Através de quê? Qual é o meio que ele nos revela? Porque, irmão, Deus me perdoe. O que tem aqui de bagunça dessa mensagem, dentro dessa mensagem, não é brincadeira. Irmão, a mensagem que foi entregue pelo profeta de Deus, o sétimo anjo, irmão Branda, é uma mensagem pura, é uma mensagem limpa. Mas as pessoas que adquiriram essa mensagem, que está fazendo bagunça. E agora estão dizendo por aí que estão recebendo revelação de Deus. Olha, Deus me revelou, Cristo me revelou isso, Cristo me revelou aquilo. É Cristo sendo revelado. Esse é o nosso tema. Agora, como é que Cristo se revela para nós? Porque tem que ter um princípio, tem que ter uma base. Tem que ter um fundamento. Como é que ele se revela para nós, irmão? Quando você tem esse entendimento, como é que Cristo se revela para nós, tudo isso que acontece para você, tudo isso é descartável. Tudo isso é ilusão de Satanás. Tudo isso é perversão, é os pervertedores da mensagem da hora. Então, vamos ver como é que Cristo se revela para nós. Vamos tomar as escrituras. Primeiro, uma escritura muito conhecida, que é Amós. Amós, capítulo 3 de Amós. Amós, capítulo 3, uma escritura muito conhecida por nós, né, povo da mensagem, conhece essa escritura muito, né? Muito bem. Amós, capítulo 3. Vamos pegar aqui Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, versículo 7 do livro do profeta Amós. E vamos ver o que é que a Bíblia diz. É por meio de quem Cristo se revela para nós. Amós, capítulo 3, aqui. Amós, capítulo 3, versículo 7. Olha o que é que a Bíblia diz, irmão. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Quem? Os pastores? Não. Os mestres? Não. Os apóstolos? Não. Quem é que Deus? Como é que Deus se revela? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. É por isso que Paulo fez aquela declaração. O que eu aprendi não foi de coisa alguma, de homem nenhum, mas eu recebi a revelação. Então, Cristo se revela ao mensageiro, ao profeta da hora. 7 eras, 7 mensageiros. Cristo se manifestava através de cada um. Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branda. Éfeso, Esmirna, Tiatira,
Pérgamo, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. 7 eras, 7 mensageiros. E Cristo se revela de acordo com as escrituras, irmão. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo ou o seu mistério aos seus servos, no plural, servos, os profetas, não a pastor. Então que você vê um pastor da mensagem dizendo assim, olha, eu recebi uma revelação de Deus, diretamente de Deus, Deus disse, isso é conversa fiada. O apóstolo também. O mestre também. Isso é conversa fiada, irmão. Deus se revela aos profetas, os seus profetas mensageiros. Tanto no Antigo Testamento, ele fez isso através de Moisés, de Noé, de Isaías. Do Novo Testamento, ele fez isso através de Jesus. E depois foi através dos mensageiros que ele enviou durante as eras. Certamente o Senhor Jeová não fará alguma coisa sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então aqui está, irmão, a forma que Cristo se revela para nós. Ele se revela através dos profetas, e os profetas, os mensageiros recebem a revelação. Durante as eras, ele trouxe porção da sua palavra para cada mensageiro. Quando chega na última era, no final da era, ele traz a plenitude. E nós, o que nós fazemos? Nós somos beneficiados por isso, irmão. Por a revelação. É Cristo sendo revelado a nós, através de quem? Dos mensageiros de cada era, de cada dispensação. Vamos para a escritura aqui. Mateus capítulo 23. Agora vamos para Mateus capítulo 23. Isso é Jesus falando. Mateus capítulo 23, versículo 34. Também é escritura conhecida. Muito conhecida pelos pregadores. O problema é que eles conhecem, mas não tem o entendimento, não tem a revelação das escrituras. Esse é o problema. Mateus 23, 34, Jesus disse: portanto, eis que eu vos envio profetas. Olha, ele enviou durante 7 anos da igreja 7 mensageiros. E ele, o que ele fez? Ele se revelou a eles para a porção de cada era. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E uns deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitarei nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Mateus, capítulo 23, 24. Agora, vamos para o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Olha aqui, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Olha o que aqui a Bíblia diz. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Olha aqui a escritura. Olha aqui a escritura. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo, quer dizer, pelo seu mensageiro, enviou e as notificou a João. É Cristo sendo revelado. Mas através de quem? Do mensageiro da era, irmão. Através do mensageiro de cada era. E quando Laodiceia termina, Cristo desce em plenitude. Porque Cristo não desce apenas com o livrinho aberto. Ele desce com o livrinho aberto. Ele desce com o 7º selo. Ele desce com a vara de medir. Olha, ele desce com a foice. Ele desce com a cadeia para prender Satanás. Ele desce em plenitude. Ele desce com a arca. Ele não apenas desce com o livrinho aberto. Ele desce com a plenitude da palavra. E ele vem e revela para quem? Para o seu mensageiro, que está na terra, no tempo da sua vinda. E isso já se cumpriu no dia 28 de fevereiro de 1963, irmão. Essa escritura, esse parágrafo que o profeta disse,
mensagem a brecha entre as 0 e selo, parágrafo 41 a 42, isso já se cumpriu, não vai se cumprir, já se cumpriu lá atrás. O 7º anjo estava na terra, irmão, no tempo dessa vinda. Isso não vai acontecer, isso já aconteceu. Hoje nós estamos sendo beneficiados por isso, por essa promessa, por cumprimento da vinda de Cristo. É Cristo sendo revelado. Mas como é que ele se revela a nós? Através do mensageiro da hora. Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus. É interessante, irmão, que muitos dizem que, dentro da mensagem, isso é dentro da mensagem, que Cristo é uma coisa e Jesus é outro. Mas a Bíblia, ela nunca fala isso, e o profeta de Deus também nunca disse isso. Olha aqui, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Eu, Jesus, enviei o meu mensageiro para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Tá vendo aí, irmão? É Cristo se revelando. Mas como é que Cristo se revela para nós? Através do seu mensageiro. Através do profeta da hora. Através daquele homem que ele levantou para a era que ele está sendo representado na era. Isso aconteceu com Paulo, com Irineu, com São Martim, com Colomba, com Lutero, com Wesley e o último, William Branham. Mas, quando chega em William Branham, ele vem em plenitude. Ele desce em plenitude. Ele desce com o livro aberto. Ele desce com o 7º selo. Ele desce com a foice na mão. Ele desce com a arca. Ele desce com a espada que sai da sua boca. Oh, glória a Deus. A plenitude da palavra. É Cristo sendo revelado, irmão. Agora, como é que Cristo se revela para nós? Através do mensageiro que ele envia para a era. Então, tudo isso que falam por aí, sabe, dizendo, isso aqui, olha, eu recebi isso, eu recebi aquilo, tudo isso é conversa. Ele revela ao seu mensageiro. Agora, nós, pregadores, somos beneficiados. É por isso que o profeta disse no 1º selo, parágrafo 9, ele diz, estude as fitas, porque através dela vocês obterão a revelação. Então a revelação já foi entregue, irmão. Agora, depende de cada pastor, de cada pregador, de cada apóstolo, de cada evangelista, de cada mestre, pegar as mensagens, estudar, ler, para obter a revelação. Agora, eu saí dizendo, irmão, Deus está me revelando isso. No dia, irmão, que eu falar isso, pode aqui nos comentários do YouTube dizer, irmão Jailson, o senhor disse aí que o senhor que recebeu uma revelação de Deus. Eu deixo de pregar. Porque, irmão, a mensagem não é minha. Eu não estou pregando aqui minha mensagem, eu estou pregando a mensagem do 7º anjo, porque a revelação veio a ele. Não a mim. É Cristo sendo revelado a nós através do mensageiro. Aí sim, o mensageiro recebe a revelação diretamente de Cristo e depois o que ele faz? Ele entrega para nós. É isso que acontece. Vamos para as mensagens do profeta agora. Olha, eu queria ler aqui, eu queria começar aqui, ó, com essa mensagem aqui, irmão. Preste bem atenção. Com essa mensagem aqui, ó. Eu queria começar aqui. Eu quero ler aqui a mensagem Cristo é o mistério revelado, do dia 28 de junho de 1963, parágrafo 234. Olha o que é que o profeta diz. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 234. Olha o que é que o profeta diz. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Ele começa fazendo uma pergunta. O que é
o novo nascimento então? Isso é o profeta fazendo. É o profeta fazendo a pergunta: o que é o novo nascimento então? Você dirá: bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? Aí ele mesmo responde: é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. O novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente, quer dizer, individualmente para você. Você. Isso ele disse na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 234 do ano de 1963. Agora, veja só. Aí você, tá vendo, irmão Jesus? Então, por isso que Cristo me revela, porque eu recebi o novo nascimento. Mas veja o que ele disse aqui um ano antes de 63. No dia 31 de dezembro de 1961. 1961, 31 de dezembro, necessário vos nascer de novo, parágrafo 129. Olha o que é que o profeta diz, irmão. Veja como é que esse novo nascimento, que é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você, ele chega até você. Veja como é que ele vem. Veja só. 129 da mensagem, necessário vos nascer de novo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha o que é que o profeta diz aqui, ó. Preste atenção. Olha aqui, irmão. Belisca a consciência aí, ó. Falsos mestres trarão falsos nascimentos. Epa! Olha o que é que o profeta está dizendo. Falsos mestres trarão falsos nascimentos. Interessante que quando o profeta veio pregar essa mensagem, ele pregou essa mensagem no dia 31 de dezembro de 1961, necessário vos nascer de novo. Ele pegou a escritura de Efésios 4:11, o quinto de Efésios, e colocou dentro dessa mensagem. Aí ele diz, ó, falsos mestres trarão falsos nascimentos. Os verdadeiros profetas trarão a palavra. Os verdadeiros profetas trarão a palavra. O nascimento da palavra. Cristo. Tá vendo aí? Tá vendo onde Cristo se revela? Através dos profetas. E ele traz isso para o povo. Os verdadeiros profetas trarão a palavra. O nascimento da palavra Cristo. Falsos profetas trarão falsos nascimentos. O nascimento da igreja. Meu Deus. É por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 3, deixa eu ver essa escritura aqui. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, Jesus disse isso, irmão. Isso é interessante, olha. O profeta disse que os falsos mestres trarão o nascimento da igreja. Os verdadeiros profetas trarão o nascimento da palavra Cristo. Mas os falsos mestres trarão o nascimento da igreja. Olha aí, ó. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número... Olha aqui, o versículo de número 6. Olha o que aqui Jesus disse, ó. Vou pegar aqui do versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne. Na mensagem, porque eu sou contra a organização, a religião organizada, o profeta disse que nascer da carne é nascer da igreja. É nascer da ideia do homem. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o verdadeiro profeta, ele traz o verdadeiro nascimento. O nascimento da palavra Cristo, diz o profeta. Agora, os falsos mestres traz o nascimento da igreja, irmão. E aí? Essa é a maneira de Cristo se revelar para nós, irmão. Essa é a maneira de ele se revelar para nós através do profeta da era, do mensageiro da era. Essa é a forma. Vamos agora da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Vamos 234. Vamos continuar aqui. Vamos até o 240 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O profeta diz:
O que é o novo nascimento, então? Você dirá, bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. E você aprendeu que esse novo nascimento vem através de um verdadeiro profeta. O falso mestre, o irmão Brana disse, que ele traz o nascimento da igreja, mas o verdadeiro profeta traz o nascimento da palavra, Cristo. O que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Amém? Está vendo? Não que você se una a uma igreja. Você apertou uma mão, você diz diferente, você diz algo diferente, você diz um credo, você prometeu viver de acordo com o código de regra. Porém, Cristo, a palavra, Cristo, a Bíblia, ele é a palavra que foi revelada a você. Mas veja onde veja quem trouxe essa revelação de Cristo para você. Foi o profeta, o mensageiro da era. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo, pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. Oh, glória a Deus. Isso me faz sentir tão bem, irmão. Olha que coisa linda. Você diz, bem, eu sou luterano. Quer dizer, eu vou mudar aqui os nomes, porque ele diz luterano, ele diz batista, ele diz presbiteriano. Eu vou mudar só o nome. Você diz, eu sou do comperismo de Goiânia. Eu sou do comperismo daqui de João Pessoa. Não, eu sou do comperismo do Rio Grande do Sul. Eu sou do comperismo de Santa Catarina. Aí o que é que o irmão Brano diz? Isso não significa, irmão Brana, estala seus dedos. Isso para Deus, nada. Nenhum estalo de seus dedos. Então, comperismo de Goiânia, comperismo de Campina, comperismo de Santa Catarina, comperismo de João Pessoa, seja que for, para Deus o profeta diz que isso não tem nenhum significado. E ele diz assim, ó, o que é isso? É Cristo sendo revelado. Tá vendo aí? É Cristo sendo revelado. Ele é a palavra. E quando a palavra é revelada, ele expressa a si mesmo. Vê? Esse foi o propósito de Deus para Jesus Cristo. Foi expressar a si mesmo para tomar suas próprias leis e viver de acordo com as suas leis. E cumprir a sua lei pela morte. E Cristo, Deus, morreu em carne, a fim de condenar o pecado na carne, para que ele pudesse trazer de volta consigo mesmo uma noiva gloriosa e remida que crê somente na palavra de Deus. Meu Deus, que coisa tão gostosa, que coisa linda, irmão. Olha a mensagem pura. Olha o novo nascimento que o profeta entregou para nós. Mas o problema, irmão, que tem de gente nessa mensagem que nasceu da carne não é brincadeira. Como é que eu conheço, irmão Jair, que esses irmãos não nasceu da palavra, nasceu da carne? Veja o que eles ensinam. O nosso Josué é José Brana, lá nos Estados Unidos, em Josephine, Indiana. Irmão, tem pastores que saem daqui do Brasil para buscar o vinho da ceia lá nos Estados Unidos, porque eles têm José Brana como profeta. Aí você vê que eles nasceram da carne, nasceram da igreja. Ele não nasceu da palavra, ele não nasceu de Cristo. Quem trouxe para eles um nascimento falso foram os falsos mestres. Não a trocará como fez Eva por concepção intelectual do homem. Tá vendo, irmão? O que tem de pessoas nessa mensagem trocando a palavra por concepção intelectual do homem. Não é brincadeira. Vocês veem isso? Essa é a ideia de Cristo. Essa é a ideia de Deus. O novo nascimento revela isso. Mas esse novo nascimento, irmão, para ser verdadeiro, ele tem de vir através do caminho correto, que é o profeta verdadeiro, é o mensageiro da era.
E o profeta continua aqui. Olha o que ele diz aqui, o 237. Se o homem diz, olha, isso aqui é tremendo, irmão. Se o homem diz que é nascido de novo e tenta colocar estas promessas de Cristo nesses últimos dias para alguma outra era, fazendo o Cristo ontem, mas não hoje, então esse homem ou essa pessoa tem estado em uma ilusão causada por Satanás. Meu Jesus. Só Deus tem misericórdia de nós, irmão. Olha aí. O que tem de pastores, o que tem de pregadores dessa mensagem, que estão numa ilusão causada por diabo, não é brincadeira, irmão. Porque eles não querem crer na palavra, na promessa que foi prometida nos últimos dias. E quando eu digo os últimos dias, não é agora não, no tempo do profeta. Eles querem colocar tudo para o futuro, só para o futuro, e não conseguem ver o cumprimento da palavra da hora. E o irmão Brana vem e diz que isso é uma ilusão causada por Satanás. Veja só, irmão, onde Satanás está trabalhando. Ele está trabalhando aqui no nosso meio, no meio do povo. E se esse homem diz que ele crê nisto, isso não se manifesta através dele. Jesus disse em Marcos 16, esses sinais seguirão aos que crê em todo o mundo e para cada era. Expulsando demônios, falando em línguas, e todas essas grandes manifestações dos dons que eles seguiriam. Não, eles talvez sigam, eles devem seguir, eles seguirão. E o céu e terra passará, mas a sua palavra não. 239. Assim que é Cristo, expressando-se no indivíduo. Não é multidão não, irmão. O profeta disse na mensagem, na série Hebreu, que tem duas pessoas na mesma igreja, assentadas no mesmo banco, mas um recebe e outro não. Um vê que a vinda já se cumpriu em 63 e outro ainda está esperando ela se cumprir. Olha aí. Assim que é Cristo, expressando-se no indivíduo. Que ele seja intelectual, que quer ele não saiba o seu beabá, metade dos apóstolos não sabia. Veja, porém, eles conheciam a Cristo. Eles nunca deram atenção a Pedro e a João, sabendo que eles haviam saído de um seminário. Eles prestaram atenção e notaram que eles haviam estado com Cristo. Quando eles curavam os coxos, seja na porta, eles sabiam que ele havia estado com Cristo. 240 da mensagem Cristo, Mistério Revelado. O novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a vocês esse grande mistério. O novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a vocês este grande mistério. Que grande mistério é esse, irmão? Esse grande mistério é a vinda de Cristo, é o sétimo selo. Então você veja que o novo nascimento está conectado com o sétimo selo. Que você que diz que nasceu de novo, mas crê que o sétimo selo ainda vai abrir lá para o futuro? Ainda vai abrir para o futuro? Você não nasceu com o verdadeiro nascimento genuíno. Você não recebeu do profeta o nascimento da palavra. Você recebeu dos falsos mestres. Isso é o novo nascimento. Deixa eu ler novamente. O novo nascimento é Cristo. É a revelação. Deus tem revelado a vocês esse grande mistério. Isso é o novo nascimento. Agora, se você vai de fazer, quando você reúne todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, Deus expressando através da palavra pelas mesmas ações, as mesmas coisas que ele fez, fazendo a palavra manifestar. Se a igreja tão somente souber a sua posição, ela saberá um dia. E esse dia chegou já, irmão. Então, o rapto se irá quando ela souber o que ela é. Aí você diz, mas, irmão Jesus, então ainda vai acontecer, irmão, o rapto
o arrebatamento, ele já foi produzido. O arrebatamento já foi produzido, porque o arrebatamento está em 3 etapas. A primeira etapa é a revelação, mensagem, o rapto ou arrebatamento, parágrafo 64. A segunda etapa é a era, mensagem, união invisível da noiva de Cristo, 323. E a última etapa do arrebatamento é a ida, mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem, parágrafo 64, que eu não tiver, 66, que eu não tiver equivocado. Então o arrebatamento está nessas 3 etapas. Quando você que faz parte da noiva sabe quem você é, você reconhece a sua posição, você deixa de ser noiva e se torna esposa e você já começa a entrar dentro do processo do arrebatamento. Irmão, é Cristo sendo revelado. Irmão, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, eu não estou aqui para acusar ninguém e nem falar contra ninguém. Estou aqui para lhe ajudar, tá bom? Que Deus ajude. E você, quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal para nos ajudar e não se esqueça de dar o like, tá bom, meu irmão? E se Deus permitir, domingo, nós estamos de volta aqui no canal Jailson HMTV para continuar a nossa palestra, tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês, no nome do Senhor Jesus.